Obrigado, Andréa. E vamos agora para a nossa entrevista ao vivo de hoje, que é sobre o luto, com o psicólogo Adalmir Palácio. Seja muito bem-vindo ao Informativo, Adalmir. Muito obrigado, eu que agradeço. Para a gente iniciar nossa entrevista, hoje, véspera do dia de finados, né? Muita gente associa o luto somente à morte, mas a gente sabe que não é bem assim. O que significa o luto, né? Quais são as formas existentes de luto? Bom, o luto, ele é a elaboração de uma perda. Então, pode ser diversos tipos de perda. Entre elas, a perda de um relacionamento, a perda de um ente querido, até mesmo o distanciamento de uma pessoa de uma localidade, de algum lugar, aonde tem a ligação de afeto, né? Uma ligação em que havia uma energia ou algo que era desprendido ali para aquilo que ela vivenciava. Então, o luto é a elaboração dessa perda, quando perde esse lugar, perde esse movimento, né? E aquele vínculo é cortado, porque através do vínculo, através dos afetos, nós vinculamos, através da nossa forma de vinculação, nós estabelecemos ali também dependências e necessidades com pessoas, objetos. Então, existem diversas formas de luto, não só da morte. E quanto tempo dura esse luto, né? Varia de cada caso a caso. Como você avalia essa situação? Quanto tempo costuma durar ali em média? Olha, o luto não tem um prazo ideal, porque isso vem de uma questão muito subjetiva de como cada um passa pelo luto, de como cada um elabora esse luto, né? Então nós podemos pensar de que forma que aquela pessoa precisa passar por algum trajeto, né? Alguns trajetos que são a tristeza, passar pelo significado dessa perda, o desprendimento, porque nós sabemos que a vida ela é finita, né? Ela tem um fim, ela acaba, mas não há aceitação disso. É muito difícil para o ser humano a aceitação das perdas dos objetos e das pessoas, né? Então, uma periodicidade para o luto é complicado falar disso, porque a pessoa vai ressignificando, ela vai colocando, vai nomeando outros objetos, outras coisas no lugar daquele luto. A dor, ela é eterna. Porém, a ressignificação, ela precisa ser constante. A pessoa vai elaborar de várias formas, né? O sujeito vai dando uma elaboração para aquele luto. Então, não é uma coisa assim que se dá prazo. Pode até, às vezes, ser tratado em psicoterapia, em análise pessoal, em medicação, pode, mas cada um tem sua forma de vivência com ele. E não viver o luto pode ser também uma forma de sofrimento. Agora, pensando também nas formas de luto, nós temos lutos que são lutos que nós temos a condição de atravessar e tem um luto patológico. E aquele que é patológico é aquele que paralisa a pessoa, ela não consegue atravessar, né? Em algum momento ela para o trabalho, para as relações, ela para de andar em movimentos sociais, ela para a vida dela de alguma forma. Adalmir, como fazer essa distinção, né? Diferenciando quando se trata de uma patologia e quando não? E também nesses casos, né, que não são patológicos, quais são os prejuízos ali no dia a dia que você pode estar mencionando? Olha, um luto não patológico, ele tem uma elaboração psíquica que passa pelos sentimentos, as emoções, percepções, nossa sensorialidade, passa por essas condições de uma forma que você tolera, você dá conta e você vai passando por essa situação. Ou, trocando em miúdos, ali seria uma superação. E a pessoa faz essa travessia do luto. Isso vai passando pelas experiências que ela vive sem aquele objeto ou aquela pessoa. Agora, um luto patológico se torna insuportável para a pessoa. Ela não consegue passar por essa travessia sozinha. Então, é aí que entra a rede de apoio, um ambiente facilitador, aí que entra a condição de um profissional que possa ouvir, entender e tentar também dar ali, junto com o acompanhamento, um novo significado para aquela ausência, ou até mesmo, em alguns casos, a medicação para a condição, né, da pessoa sentir amparada
e também, ao mesmo tempo, acompanhada naquele processo. Adalmir, vou te convidar agora para a gente assistir um material que a nossa equipe preparou, porque a nossa equipe foi às ruas ver como a população está lidando com o luto. Acompanhe. O luto é um momento muito difícil, mas é uma fase necessária, né? Então eu tive muita ajuda da minha terapeuta. Há 2 anos eu perdi meu avô, 2 meses depois eu perdi meu tio. Então a terapia, viver o luto é importante, mas não se apegar a ele, porque também a pessoa precisa fazer essa passagem, precisa ir. Para mim foi só o tempo mesmo, só isso. Foi bem doído, né? Para mim foi bem recente ainda, foi há 2 anos que eu perdi meu pai. Mas ainda o que fica mesmo é a saudade, que isso que às vezes incomoda, não é que incomoda, né? Vem, a gente fica um pouco triste, mas o dia a dia vai esperando, as amizades, e para esparecer a cabeça, né? Mas não é fácil não. Não é muito agradável, né? Mas assim, é só o tempo. Adalmir, a gente viu ali o pessoal falando da questão do tempo. Realmente o tempo é o melhor remédio nesses casos? Olha, o que eles estão chamando de tempo, eu chamaria de ressignificação, dar um outro sentido, um outro significado. Claro que isso leva tempo, né? E o tempo, claro, o Senhor de todos os destinos, né? Tem essa fala bem clichê e filosófica, e nós podemos pensar que este tempo de elaboração é o tempo que a pessoa vai dar um outro sentido para aquilo que ela perdeu, porque a vida continua, né? Freud, em um de seus textos, Luto e Melancolia, ele fala que durante o luto, a sombra do objeto cai sobre o eu. E o que isso quer dizer? No momento do luto é só aquilo que a pessoa só pensa naquele ente querido ou naquela perda, e aquilo fica constante. Então por isso que a vida paralisa, por isso que há uma pausa, e às vezes um ponto e vírgula, né? Então é isso que acontece dentro dessa condição de pensar, olha, levou-se tempo, ou seja, leva um período de ressignificação, de aceitação, e de um lugar de pegar aquele que nós perdemos, né, seja o objeto, ou seja o ente querido, e introduzir, né, colocar ele de uma forma introspectiva dentro de nós, e que o que resta são lembranças, memórias, né? Eu até falo para os meus pacientes em consultório que quando a pessoa é muito querida, né, cabe ter sim um memorial, porque é uma forma de ressignificar de forma saudável. Adalmir, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado, né, de como a gente pode estar ajudando, né, pessoas que passam por essa situação, e também o que você recomenda, né, enquanto psicólogo, de quando procurar essa ajuda profissional. Sim, uma coisa que é muito notória é que algumas pessoas banaliza o luto, né? Então a sociedade às vezes vê algumas pessoas, né, vê a dor do outro como se fosse uma questão somente de esquecer, de fazer outra coisa para ocupar o tempo, e isso nós chamamos de fuga. Fugir do luto não é uma boa solução. Então o ideal é permitir-se ao sofrimento que vem por trás de uma tristeza, de uma elaboração psíquica, e permitir também as novas experiências. E isso serve não só para o luto patológico, como um luto comum, mas também serve para os lutos de relações, para os lutos de pessoas, vários lutos. É necessário se abrir para as experiências e também fazer uma elaboração. Sentir o que passa ali, não adianta negar, porque se nega aquilo fica recalcado, fica reprimido, e outra hora volta e causa um mal-estar. Excelente, Adalmir. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo.